E aí, meus queridos amigos e amigas desse canal maravilhoso, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Virada de ano, coisas mudaram um pouco. Você tá bem, Davi? O Davi tá aqui comigo? Parece aqui, Davi. Eu estou aqui, mas antes que eu apareça, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal The Good News. E como vocês podem ver, o Gabriel está com mais um visual. Eu vou tentar colocar na tela aí agora todos os visuais do Gabriel, desde que começou o canal até agora. O cara não se decide como fica. Com vocês, Skin, Gabriel Careca. Careca. Tava com uma barminha mais cheia, me chamaram de Kratos. Hoje, eu tô aqui pra falar sobre um assunto bem interessante que eu meditei nesse final de ano, que é sobre não se contaminar. O que quer dizer isso? Nós, como cristãos, ouvimos frequentemente que nós não pertencemos a esse mundo, que nós não somos daqui e pra casa iremos, né? Tem um louvor muito bonitinho pra isso. Pra casa vou. Enfim, a gente... É bacana, é legal. A gente medita muito nisso. Mas qual é a parte prática nisso, sem ser pensar no Maranata? Que é quando Jesus vai vir, quando isso vai se concretizar de fato. A gente vai retornar, né? A gente vai finalmente adentrar a morada eterna. Como isso se aplica nessa parte de conviver num mundo que você não pertence e não se contaminar com o que nele tem? Existem muitas práticas no meio evangélico, no meio cristão, que embaçam um pouco o discernimento de se é realmente um cristão ou não. Se o que faz a gente mudar é só o contexto que a gente habita de uma igreja ou não, se a gente pratica um bar ou não. Então não vira mais uma espiritualidade de ações, mas sim de lugares onde você habita, onde você está. Mas e quando nós fazemos faculdade, nós trabalhamos, nós frequentamos e não estamos o tempo todo na igreja, não é uma vigília eterna. Então, como essa... Se fosse, seria bom. Se fosse, ó... Tá bexiga. Não ia aguentar não, eu ia morrer. Vigília pra mim é cara no chão e chorar. Aí essa parte da cara paralisa. Só não pode esquecer de orar. E eu tenho meditado sobre Daniel, capítulo 1, que diz, né, fala um pouquinho sobre o contato com outra cultura, o contato direto com povos que se comportavam de outra maneira, até mesmo na alimentação. E no versículo 8 de Daniel 1 vai dizer: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Não se contaminar. Recentemente eu tenho feito a analogia que para você contaminar uma taça de vinho, você não precisa de uma taça de veneno com a mesma proporção. Você precisa de uma gota e aquela taça já é mortal. Então, quando nós estamos falando diretamente do pecado, diretamente de práticas desse mundo, adentrando a sua vida como cristão, nós estamos falando de coisas que contaminam em pequenas doses. Coisas que contaminam com pequenas doses frequentemente consumidas. Então, quando você é diretamente exposto à prática do pecado, e com o tempo aquilo vai parando de soar tão exclamativo na sua orelha. Por exemplo, um palavrão. Se você é cristão na sua casa, você cresceu, seus pais não tinham o hábito de falar palavrão, seus irmãos não tinham, vocês não costumavam ver, né, algo que tinha esse tipo de palavreado, mas um dia você vai pro fundamental e todo mundo descobre que é palavrão de uma hora para outra. E aquilo começa a ficar, e de primeira é escandaloso, de primeira é feio, de primeira soa um absurdo, mas com o tempo você vai ficando acostumado, com o tempo aquilo vai ficando para você normal. E se você começa a adentrar espaços, conhecer pessoas e se comunicar frequentemente, aquilo talvez comece a te contaminar. E é isso que Daniel queria evitar nessa. E isso diz muito quanto ao nosso posicionamento como cristãos. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre eu sei porque você não é constante, e teve um comentário que foi muito bom nesse vídeo, a gente até deixou fixado, né? Essa pessoa em específico, ela questionou um pouco algumas coisas que eu falei sobre você se afastar de coisas que te afastavam de Deus. Isso tem um pouco a ver com esse vídeo, eu até revi ele antes de gravar esse, porque... E ela questionou, falando que Jesus ele não se afastava desse tipo de coisa, mas ele corria para lá porque ele que era a solução. Mas nesse caso a gente está falando de alguém que atingiu a plena maturidade espiritual, o total, o limite que o ser humano conseguiria chegar. A gente está falando de Jesus. Ele chegou num ponto onde tudo que ele fazia abençoava, tudo que ele fazia edificava. Isso não só para ele, mas se alguém visse ele fazendo alguma coisa sozinho, acredito que a pessoa já ia sair dali edificada. Se visse ele, sei lá, estendendo roupa, por exemplo, entendeu? Então, a gente está falando de um nível de maturidade onde ele não se contamina. E o processo para você chegar nesse estado onde você não se contamina, você tem que evitar lugares, você tem que evitar ambientes, você tem que evitar hábitos e pessoas que possivelmente podem fazer isso com você no início. Vamos supor, você é adolescente, ou 15 e poucos anos, acabou de entender sobre o evangelho. Acabou de entender tudo, veio tudo assim para você, você ficou apaixonado, uau!
evangelizar as nações, aquela coisa toda. Aí você vai para a escola. Aí você volta a ver os seus amigos que te conheciam antes de você se converter. Você começa a frequentar os mesmos lugares, você começa a participar das mesmas rodas de conversa, você começa a ouvir as mesmas coisas que você ouvia antes, as músicas, né, as falácias, as brincadeiras, e aquilo vai atacar a sua fé. Aquilo vai atacar quem você tá, quem o Espírito Santo te motiva a ser. Porque essas naturezas, elas não convivem, elas não coabitam. Elas se enfrentam constantemente. Paulo vai falar isso melhor nas cartas. E você sente esse atrito. Mas é aquilo. Aquilo que você quer, aquilo que você vai alimentar, aquilo que você vai desenvolver. Mas sobre o hábito de não se contaminar, se afastar, se retirar daquilo que te contamina. Você sabe onde você caiu, você já se examinou, você já fez essa análise para falar assim, eu sempre caio quando isso aqui acontece. O seu dever a partir daquele momento é não se colocar mais nessas situações. O seu dever a partir daquele momento é não errar mais naquilo. E você tem que ter em mente que todos os dias você vai ser tentado, você vai ser testado, você vai ser provado em ideias, em maneira de comportamento, em coisas, em convicções do seu coração, principalmente se você é jovem. Sua linha de pensamento muda de 3 em 3 meses. Até menos. Talvez até menos. A maneira como você se veste, como você fala, muda o tempo todo. Então, como cristão, constantemente nós somos provados, até quando você atingir a fase adulta e a maturidade. Você constantemente é testado, provado, em todos os lugares. E essa contaminação, ela não vem de maneira instantânea. Assim, você está uma pessoa contaminada pelo pecado, contaminado já introduzindo na prática da iniquidade, não vai vir, pá, acabou. A partir daqui você está assim. Ela vem de maneira progressiva, sorrateira, em pequenas doses. E sabe que curioso? O exemplo que você usou do vinho, para mim, foi assim, cirúrgico, incrível. Que nós, muitas vezes, né, caímos na religiosidade e pensamos, bom, não estou tomando um veneno, não estou fazendo um pecado, que esse pecado aqui que é o escandaloso, que é o escancarado, mas aquelas pequenas gotinhas de veneno na taça de vinho está te contaminando e te matando tanto quanto aquele que é escancarado. Aquele que ninguém vê, aquele que está no seu coração, te contaminando, está te matando tanto quanto o outro. Sim, exatamente. E isso vai desenvolvendo várias prisões e pecados de estimação que, assim, de repente você não consegue mais superar. Olha que legal. Eu tava bem, aí aconteceu e eu não consigo mais parar. Aconteceu uma coisa, foi uma coisinha que aconteceu, que do nada você já ficou assim, perdido, depravado, se excluindo, não querendo mais, não se confessando, não fazendo mais nada pra vencer isso. Foi do nada, foi de repente. É de repente, Davi? Isso acontece? Não. É uma coisa que vai escalando, vai ganhando força dentro de você. A maneira como você vai se permitindo ser tentado. A maneira que você não se posiciona contra o pecado. Que orações como a do Pai Nosso param de vir à sua boca. Então, como que eu me posiciono contra isso? Pai Nosso. O próprio Pai Nosso vai dizer isso. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. E tudo que chega a virar uma prática, tudo que fica solidificado nas suas ações, antes fica aqui, ó. Matutando aqui, girando aqui, entendeu? Antes você é contaminado visualmente, estímulos auditivos, estímulos visuais, tudo antes de virar uma ação, entendeu? Primeiro você vê alguém fazendo, primeiro você escuta alguém contando sobre, primeiro várias coisas vão estimulando você até você chegar e praticar, entendeu? Então são coisas, etapas que você pode evitar. A partir do momento que você tem um contato com isso, são coisas que você pode evitar. Você está ouvindo muito sobre alguma coisa, aquele som está vindo direto na sua cabeça, você acha mesmo que um dia você não vai cair nisso? Você acha mesmo que você é o cara, você é o super-herói, o imune que um dia que vai falar, não, sempre. Você não foi feito para topar esse tipo de coisa sozinho, você não foi feito para topar tudo e falar, não, porque eu não vou cair, porque agora eu sou assim. Já dizia em 1 Coríntios, aquele que julga estar firme, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Se você tá pensando, eu estou bom, eu tô forte, aí que você tá, lascado, porque você tá desarmado. Tá desarmado, você não sabe que da onde que vai vir a seta, você tá assim, eu tô de boa. E é nessa hora que o capeta vem te dar uma rasteira, como diz a minha mãe. Então, conforme essa contaminação, seja ela na área que seja, ela vai entrando na sua mente, ela vai encontrando espaço para crescer como uma sementinha e vai aprofundando suas raízes mais fundo e mais fundo, mais fundo, até que vira uma árvore. E todo mundo sabe, quanto maior e mais profundas as raízes, mais difícil de arrancar. Então, quanto mais fundo você for nesse pecado, mais fundo você for nessa contaminação, pior vai ser o processo para você se livrar disso. A gente vê isso em pessoas que são viciadas em pornografia de tal maneira que levam isso pro casamento. Lutam e não conseguem. Não param de se contaminar com isso. Por mais que elas fiquem um tempo sem isso, aquilo não foi retirado 100% da vida delas. Elas voltam. E voltam. Voltam a comer a lama, voltam a deitar e rolar no pecado e contaminação. Durante muito tempo eu tive que entrar no processo de desintoxicação. Falo isso porque eu lembro que tinha tempos que eu falava, eu preciso consumir coisas que edificam, coisas que me levam para perto de Deus. Então eu me silenciava de redes sociais, eu me silenciava de conteúdos que pareciam ser inofensivos até, pareciam ser conteúdo nerd, geek, alguns até comentaram sobre os personagens de filme que fica no nosso cenário às vezes aí.
Alguns conteúdos, algumas coisas... Obrigado pela dica. Obrigado pela dica, Deus abençoe, irmão. Algumas coisas que aparentemente não atrapalhavam, mas eu vi que eu falei, isso não é importante agora. Isso não é o que eu preciso agora. Eu preciso me aproximar de Deus. Então, se eu vi um filme, esse filme tinha o intuito de... Eu vi esse filme com o intuito de me edificar. Filmes cristãos, músicas cristãs, vídeos na internet sobre o intuito, sobre assuntos bíblicos, sobre o que me edifica. Porque eu não quero me contaminar e se isso acontecer, eu não quero me manter contaminado. Vai sair. Não importa como, não importa quando, vai sair. E eu vou lutar para que isso não aconteça novamente. Eu já cheguei a ler um livro, Eleios, o Homem Completo, e no primeiro capítulo fala um pouquinho sobre... É inevitável não pecar. Então, tem muitos cristãos que baseiam sua fé, a sua caminhada com Deus num tipo de meritocracia, onde se eu peco mais, eu sou menos merecedor, se eu peco menos, eu sou mais merecedor da graça de Deus, mas não é assim que funciona. Mas você tem que entender que quando a graça veio sobre você, você ganhou a capacidade, por meio do Espírito Santo, de ir além desse pecado. Você não precisa mais permanecer nesse erro, é cantar a canção de Moisés. Livre, eu estou livre. Tenha esperança e lembre do que Paulo fala em Romanos. Antes vocês eram escravos do pecado, mas agora são escravos da justiça que leva à santidade. Vocês não têm mais que ficar presos nesses pecados, nessas iniquidades. Não tem mais. Lembre-se daquele que livra vocês, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não é para você. Não foi feito para você. Não é o seu lugar, não é para você. Você está errando. O pecado, ele não é só um hábito que é restrito, é escandaloso, é chamativo, mas ele é um erro de cálculo na formação da nossa natureza, entendeu? Na composição do ser humano, o pecado não entrou na conta. Nós somos feitos para viver em plena plenitude com o Senhor, habitando com Ele, meditando na vontade dEle e ali descansando. O pecado, ele vem totalmente contra tudo isso, contra essa comunhão com o Pai. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos a chance de novamente ter essa comunhão com Deus, desfrutar dela, aprender com ela, crescer com ela, e o pecado vem e contamina esse ambiente. Ele contamina tudo isso, ele sobe para Deus como um fedor de fato, entende? Deus, no Antigo Testamento, ele inúmeras vezes mostra o seu repúdio ao pecado ou do povo. Ele mostra que ele não compactua com aquilo, que a presença dele não estará ali. Enquanto o povo se manter pecando, ele avisa muitas e muitas vezes, ele envia vários homens para interceder pela nação e falar, parem, não se contaminem mais. Não uso essas palavras, obviamente, só estou contextualizando, mas não se contamine. Você foi agraciado por Deus, você recebeu Jesus, esse vídeo chegou até você para que você se atente a isso. O que foi? Estou feliz. Para que algo seja plantado no seu coração. E assim como essa árvore, essa grande raiz de amargura e de pecado é difícil de arrancar, imagina quando isso vira uma árvore plantada pelo Espírito Santo. O fruto dele florescendo em você, transbordando através de você. Isso é muito mais difícil de arrancar. Porque as consequências dessas ações pautadas pelo Espírito Santo ecoam pela eternidade. Não só na sua vida, mas de todos que vão ver você, né? Em Daniel, a gente voltando lá para o início do vídeo, fala que a aparência de Daniel era a mais agradável entre todos os rapazes por conta dos seus hábitos alimentares, de não se contaminar. A aparência em Provérbios, né, as coroas, as joias que fazem paralelo com a sabedoria, diz a respeito de como visualmente você vai ser encarado pelas pessoas com base nas suas ações. Como a coroa de sabedoria, a coroa do resultado das suas ações, não é necessariamente que você vai ser coroado porque você é uma pessoa muito sábia. É porque você vai ser exaltado. Isso vai conseguir ser notório, vai dar para ver isso em você. Eu não estou falando isso para você buscar uma imagem exaltada, estou falando isso para você entender que tem intenção de mudar, tem intenção de impactar. Porque eu até estava conversando isso com o Davi e com o meu amigo Diego, sobre uma frase do Rodrigo Silva, sobre você ser a Bíblia que as pessoas ao mundo vão ler. Eles não têm acesso ao Evangelho, mas você tem. E a sua prática vai fazer eles terem acesso ao Evangelho. Então, medite na palavra de Deus, aprenda dela, flua no Espírito Santo, ande no Espírito Santo. Deixe Ele criar raízes profundas no seu coração. Ore pedindo isso. Deus, faça raízes, faça a sua árvore crescer dentro de mim. Que é o que eu estou ouvindo nesse vídeo, que o que eu vou ouvir na minha igreja no domingo, que o que eu vou ouvir nessa canção seja uma raiz forte no meu coração. Para que o vento venha e ela não caia. Para que verdades do mundo, mentiras do inimigo e vãs filosofias venham e não mexam nessa árvore. Que eu consiga encará-las e por meio do seu Espírito Santo vencê-las. E fazer resistência. Fazer resistência contra isso, eu não vou aceitar. Eu estava conversando com o Davi, isso até foi até um sinônimo de brincadeira pra gente, que a gente vai conversar alguma coisa com ele e fala, mas cadê na Bíblia? Ele questiona, ele fala, me mostra na Bíblia que aí tudo bem. Contextualiza, me mostra, me prova que aí eu vou aceitar. Faz isso também, experimenta fazer isso.
Tá, isso que você está falando é muito interessante sobre a criação do mundo, sobre quem Deus é, sobre como a igreja funciona, mas me mostra na Bíblia. A Bíblia é o que vai fundamentalizar um cristão. Não tem cristão sem Bíblia. Você não é cristão porque você vai no culto, porque você levanta as mãos durante o louvor, porque você posta um versículo legal no seu status. Isso não é o que te faz cristão, isso faz você um apoiador da causa. Conivente com o que a gente está fazendo. O que vai definir se você é cristão ou não é seguir o que Cristo fez. E Jesus nunca contradizia nenhum ponto da Bíblia. Ele foi o sopro que inspirou toda ela. Desde Gênesis a gente vê Jesus sendo citado. E todas as profecias, tudo que apontou para a vinda dele, quando ele veio e o que ele fez depois e por meio dele, tudo aponta para ele. Cristão, mini Cristo, Bíblia, pronto. Acabou. Mais simples do que isso é impossível. Então medite nessa palavra. E quando eu falo meditar, é você entrar no estado de contemplação, onde você esvazia a sua cabeça de todos os ruídos ao redor e medita naquilo. E faz aquilo ser profundo no seu coração. É que nem ver uma pessoa cheia de valores éticos, morais, em que ela não negocia os valores dela. Olha, eu vou perder tudo, mas eu não vou voltar atrás com isso aqui que eu acredito. Eu não vou voltar atrás. Eu não negocio isso aqui. Eu posso dar inúmeros exemplos na cultura pop de super-heróis, de agentes que, porque viram uma coisa errada no sistema, se voltaram contra ele, tiveram que enfrentar Deus e o mundo. Mas entenda, você pode preservar o que foi colocado no seu coração por meio do Espírito Santo. Você pode cuidar disso. Então faça. Não dependa só de uma palavra do domingo para enfrentar tudo que o diabo vai lançar na sua mão durante a semana. Fundamentalize as palavras de Deus no seu coração. Escute o que ele tem a dizer para você. Não queira ouvir o que ele está gritando, falando para todo mundo numa igreja no domingo. Queira ouvir o que ele tem a sussurrar para o seu coração. Sussurro a gente sussurra quando a gente quer compartilhar um segredo, quando é uma coisa íntima a ser dividida. Queira ser íntimo de Deus. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Eu não vou me prolongar mais, senão isso aqui vai virar outro vídeo. Inclusive, dá uma olhada no meu último vídeo, Sussurros do Espírito Santo, que ter o fundamento daquele vídeo, as coisas vão fazer muito mais sentido para você. Davi, quer acrescentar alguma coisa? Só lembre que vocês não são mais escravos da carne e do pecado de vocês. Vocês foram libertos. E aquilo que vocês fazem, que vocês sabem que está contaminando vocês, está envenenando vocês, está deixando vocês presos, corta. João Batista fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que vocês diminuam, é necessário que a carne de vocês, as maldades de vocês cessem, para que venha o Espírito Santo com o seu fruto. Amém. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui um pouquinho, falar o que você pensou. Eu amo quando o pessoal coloca alguns comentários longos, assim, compridão. Eu gosto de ler. Comentem, gente, comentem. Pode comentar, não precisa ter medo não. Ninguém vai julgar, ninguém é teólogo profissional aqui, o crítico, os leitores. A gente só brinca só, mas... mas pode comentar, fica tranquilo. Comenta, deixa sua opinião. Tem gente até falando do nosso cenário. Eu gostei dessa intimidade que o pessoal foi desenvolvendo nos comentários. Comentem, compartilhem esse vídeo. O cabelo do Gabriel, o que vocês acharam? Que isso? Não, eu vou ficar com medo. Mas não é pra tanto. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. Manda esse vídeo pra alguém, se algumas das coisas que fez esse vídeo aqui fez sentido. Se você quiser passar numa IBD do seu ministério também, vai ser legal. Já vi gente comentando em fazer isso. Eu fiquei bem constrangido, porque eu fiquei com vergonha. Mas eu amei a ideia. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Falou, família. Falou. E hoje, aqui nos nossos bastidores, na gravação, estamos com um incrível amigo nosso aqui, o Diego. Opa! Baixa um pouquinho, Diego. É isso aí. Diego, fala. Diego, ele é em hebraico. Diego, fala aí em hebraico pra gente, alguma coisa da Bíblia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ô, glória! Significa?